A hora que você quiser pode começar, né, André? Então, povo robótico. Bom, apresentar aqui para vocês. Eu tinha dado algumas prévias. Eita, chuva. Tá chovendo para aí? Não, choveu ontem e antes de ontem. Hoje eu acho que acordou que choveu de noite, porque eu acordei e o piso estava molhado, mas não está chovendo não. Agora aqui começou o período chuvoso. Tá? Então, eu tinha passado algumas análises de YouTube, parcial, essas coisas. E quando eu fui jogar para a planilha corretamente, eu me equivoquei alguma coisa. Eu não sei como eu fiz, mas eu fiz. Tá? Mas vamos lá. Então, setembro, a gente iniciou aqui ó, a banca de 8.500 e finalizou com uma banca de 7.972, uma redução de 6% aí da banca. Né? A gente estava ali no setup de FR com 4 contatos, apesar da grande quantidade de gains aqui, ó, mas tiveram muito gains que foram gains de valor baixo, enquanto os LOIs tinham valores altos. Tá? Então, de perca mesmo de operação foi R$400, mas os impostos, essas coisas, então teve uma redução de 6%, né, com tudo. E aqui é o líquido é só considerar só o valor das operações, tá? De gain e loss, 4,7%. Isso foi em setembro. Outubro, começamos com uma banca, finalizou de 7.970 e terminou com 7.189. Tá? Mais uma vez, vários gains, mas o que matou foi os 3 últimos dias, que foi quase R$1.000 de perca, que nos deu R$600 negativo. Mas até então nossa banca ficou 15% negativo, a 7.189. Tá? Colocou os últimos 7 dias de outubro, é outubro esse mês, né? Se colocou os últimos 7 dias, perdeu quase R$1.800 e ganhou 400 e pouco, né? Exatamente. E Caramba. aí o que aconteceu? Aqui, como não estava indo, ele já mudou o setup. Era e mesmo IFR, só que ele mudou o setup, mudou a questão de valores de entrada, essas coisas. A gente mudou em novembro. E aí foi também o mês que eu comecei na XP, então deixei 2 contratos na Terra e fomos 2 contratos na XP. Só que aconteceu, a gente terminou com 3 dias negativo e começou o mês negativo também. Aí foram 7 dias seguidos. Então a gente teve 10 dias seguidos de loss, tá? De 4 contratos. E isso, no total, nesses 10 dias, teve uma perda de R$2.749. Tá? Isso E aí final de foi... outubro, início de novembro? Oi? Isso final de outubro, início de novembro. Aqueles 3 últimos dias de outubro e os primeiros 7 dias de novembro. Tá. Tá? E aqui, como estava dividido 2 contratos, cara, deu quase R$3.000 de perda, né? E aí foi que, numa reunião, assim, nascer, a gente começou, no dia 11, usar outro setup, que ele mudou o IFR apenas para um contrato, que não tinha mais entrada parcial, como ele disse, até porque, como estava o mercado muito de tendência, até normalizar o mercado. E nos presenteou com setup extra, que foi de média móvel. Tá? E falou, olha, é o que está dando bom, se vocês quiserem, vocês operam, então vocês têm essas opções. E foi o que melhorou a média móvel com um contrato, foi o que melhorou a partir de então aí, certo? E o IFR, de certa forma, deu também bom, que fez a gente reduzir a nossa perca em novembro. Eu disse que a gente tinha ganho mais ou menos 6,5%. Eu não sei como eu fiz esse cálculo. Eu acho que eu me baseei só a partir do dia 12 aqui, 11, 12, que foi a entrada.
foi isso, e eu acho que meu cérebro anulou os gains, acho que deixou tudo para outubro. Eu acho que foi isso. Mas quando eu fui ver realmente, a gente teve uma redução bruta ali, a gente de 15%, mais 15%, né? Porque em outubro já tinha batido os 15%, e só em novembro foi 15%. Então, aqui, só aqui, nossa banca reduziu 30%, né? Contando tudo, com os LOIs e com os valores das taxas, essas coisas tudo, certo? Sim. Aí vamos para dezembro. Dezembro, aí como novembro ali, a partir do dia 11 começou a melhorar, continuou, principalmente a média móvel. Então, de banca total, contando com média móvel e IFR, no mês de dezembro, que eu fui até ali o dia 20, eu estou contando aqui o dia 23 porque é o dia que conta o valor do imposto, essas coisas, né? Mas foi a última operação foi ali no dia 20, foi na sexta-feira. Tá. E aí a gente teve um ganho, olha só, de média móvel foi de R$ 422. Se a gente considerar um contrato, como a gente está levando em consideração R$ 1.000, foi ali 40% e 31% em IFR. Se a gente for considerar como a banca toda, a gente teve um ganho de 8% só com 2 contratos. Aqui, se ele já tivesse o setup de 2 contratos de média móvel, eu teria colocado. Mas como ele só tinha um, a intenção é que ele coloque agora em janeiro. Tanto que foi bom. Teve takes bem cheio. Ontem e hoje eu não operei, mas eu coloquei Na demo. na demo. Ontem a gente teve um loss de 109, eu deixei só na média móvel. Hoje chegou, como eu falei, estava conversando antes de meio-dia aí, que houve essa queda, olha, estava batendo bateu R$ 220. Aí, ó, houve uma redução aqui, agora está em 190. Como eu tinha falado para o Rogério, se eu estivesse operando, eu ia deixar um valor ali de até 150. Se ele bater 150 de loja, eu sairia. Entendeu? Mas aí, como ele está em tendência de subida, ele deixou. E avaliando a notícia do meio-dia, que era uma notícia de petróleo, toda aquela coisa, talvez eu teria saído antes, viu, Rogério? Sim. Aquilo que a gente estava conversando, eu teria saído antes do meio-dia, antes dessa queda que teve, e teria saído nos 200 só com um contrato, isso só na média móvel, tá? Eita. Então, hoje, tá assim, né? Então, como eu tinha previsto para falar ali no Natal, mas só que eu vi umas certas coisas, aí eu deixei passar para ver, que aí segunda começa novamente, normal. Não sei como o Fabocci deve atualizar, tá? Agora, caso a gente continue, eu pretendo continuar, o Rogério se mostrou também apto a continuar, e deve entrar um novo setup, que é o de Bollinger, que ele vem testando, e está dizendo que está tendo bom resultado. Ele deve, desde o dia que a gente parou ali no dia 23, no mês de dezembro, eles falaram um pouco, até porque eram pouquíssimas pessoas que estavam operando, porque é a história, né? Você entra só com R$ 1.000, você perde, aí você acha que dava certo e não dá, e aí muita gente desiste. Certo. Né? É aquela questão. O que eu vi foi que o mercado entrou num pico ali, só que a gente entrou no pico da última alta dele e depois ele caiu. E ele está tentando retomar agora. Infelizmente, eu já vi muita gente falando que é bom você entrar no período ruim
Porque você vê o que acontece. Sim. E você tem como... previsibilidade. E aí você começa a pegar o mercado na subida de novo. Só que aí você tem uma análise melhor disso. Sim. Então, estava tranquilo, né? Deixando rolar para ver o que aconteceu. Tanto que o mercado em novembro, ali, segunda quinzena, ele se recuperou com a média móvel. Dezembro deu muito bom a média móvel. Tá? O IFR começou a melhorar. E o Fabos está estudando para ver qual o melhor horário para entrar com valor melhor, com contrato maiores em FR. Certo. Né? Tanto ele diz, cara, eu não entro com um contrato. O meu tem lá 16 contratos, 32 contratos e está lá. Sim. Mesmo assim, no ano, eu acho que até final de novembro, no IFR, apesar da perda, ele estava com um resultado de 300% de ganho no ano. Até agosto ali estava com 600, então ele perdeu 300 ali naquelas coisas, mas mesmo assim ele estava com 300%. Então, se a gente for jogar isso numa questão anual, cara, 300% no ano é muito fora demais da realidade. Sim. É... Que estava até agosto, né, André? Que estava até agosto, estava mais de 600%. Que foi que a gente entrou. Tanto que agosto, ali nos últimos dias, naqueles 10, 11 dias, cara, a gente dobrou a banca. Sim. Isso na demo. Sim. Entendeu? Só que a gente em agosto, quem pegou agosto inteiro fez mais de 60%, não foi? Cara, e quem fez agosto, em setembro, ainda ficou bem positivo, porque veio de agosto assim. Só que aí setembro começou, outubro, novembro, e aí começou a reagir com a média móvel, e ele está testando outro setup também. Cara, é uma questão que eu penso. Cara, se você tem pelo menos 5 setups no ano de robô, e você redistribuindo tua renda, acho que você minimiza bastante o risco e maximiza os ganhos, certo? Sim. Eu vou ter que aguardar agora a próxima reunião dele, para ver o próximo Zoom dele, para ver o que é que ele vai falar, como vai ser. Tá? Como a gente comprou o robô ali em agosto, até o final do ano ia ficar sem pagar taxa nenhuma de mensal. Sim. Ele sabe que a partir de janeiro ia se ter uma taxa, ele falou que não ia ser um valor exorbitante, ia ser um valor bem adequado, não sei quanto é isso. Eu acho que eles devem manter um valor, ou por conta de como houve essas perdas aí, eu acho que, não sei se eles vão avaliar, deve colocar um valor menor ainda para tentar atrair mais gente, não sei como vai ser, certo? Mas eu tenho que aguardar para poder repassar semana que vem como vai ser todas essas formas. Tá. O que eu penso, e até já troquei uma ideia com o Rogério, cara, eu não sei se esse dinheiro está fazendo falta para alguém. Para mim não está fazendo falta, tá? O dinheiro que eu deixei, eu sempre deixei claro que o robô eu penso sempre com resultado no ano, ou pelo menos mínimo 6 meses ali, para se temporar mais um ano, para se considerar, certo? Porque é algo que se eu contar para vocês, eu mexi nele no último dia, na sexta-feira, porque ele estava, assim, eu vi que ele estava com uma tendência, tinha dado um gain, e ele ia entrar de novo, só que eu preferi manter o resultado positivo do que perder. Ou ele zerar, como tinha acontecido outras vezes, como houve. E aí conseguiu manter. Foi a única vez que eu alterei no robô. Mas, por exemplo, como hoje, como eu falei para o Rogério, com R$200 com um contrato, e eu sabendo, teve um resultado de petróleo, era um resultado justamente de petróleo, a tendência era forte do dólar descer e ia haver uma variação ali para baixo também, de queda. Né? Tanto que houve. Como eu falei, eu teria saído, eu já consigo meio que, não é prever 100%, mas devido às outras vezes que já tiveram por ter ganho um gain e depois um loss, cara, não, é melhor ter, tipo, de 2 contratos, das 2 setups, cara, eu já tenho 150, ele vai dar uma entrada, eu prefiro só ficar com os 150
reais e deixar de ganhar do que correr o risco de perder. Sim. Certo? Mas isso agora o mercado está virando bem com isso. Tá? Certo. E como eu falei para o Rogério, deixar, ver o que é que o Fabocci vai... A intenção é, a partir de segunda-feira, começar a rodar, como está no setup original de um contrato, aguardar o Fabocci. E ele entrando com 2 contratos na média móvel, eu entro com 2 contratos na média móvel. O IFR deixar com 1 contrato ainda, porque ele ainda não se mostrou que está um mercado de tendência, e o IFR não é um mercado não é para tendência. Tá? E Bolling, ver o que é que ele vai ter e entrar com Bolling também, com mais um contrato e testar. E assim, mantendo o pessoal informado e à medida que for melhorando, tipo, aumentou a banca, a gente ganhou um percentual ao conseguir aumentar a banca ali para 10 mil, 12 mil. Um determinado momento, pegar um valor tipo, tirar 30%, que equivale tipo a R$1.000. Quando os 30% tipo equivaler a R$1.000 do lucro que a gente já obteve, a gente colocar em outro local. Tipo, você tem o robô para operações binárias para sinais. Então, desse valor, tira e coloca lá em operações binárias e deixa rodar. Porque é tipo, o Rogério sabe quais são os melhores sinais de fazer e deixa rodar. Esse não se mexe. Deixa rodando, põe o take profit e deixa rodar. Tendo mais outro, vai levantando. Conseguiu levantar mais 30%, agora vamos levar para o Forex. E assim a gente vai redimensionando os valores desse grupo aqui, fazendo isso. E aí é subdividido o que tem hoje, a questão dos custos todinho, né? Até que chegar um momento de, cara, tá dando muito bom no ano, tá dentro. E aí umas coisas, até umas situações que eu estava conversando com o Rogério, porque ele também usa capital de terceiro, só que é como se estivesse usando capital de terceiro, né? E usar, uma das formas é de usar tipo como se fosse de agiotagem, entendeu? É uma das formas. Existem umas 2 ou 3 outras formas de fazer isso, mas é uma questão de estudo mais para frente, quando se tiver um capital maior de ganho, né? Mas, por enquanto, a ideia principal é essa. Aqui eu finalizo. Aí fica agora as perguntas de vocês, essas coisas. Eu vou fazer umas para a gente deixar isso aqui para quem não está aqui com a gente poder assistir depois e aí ter alguns esclarecimentos. Então, hoje a gente está dependendo de uma reunião com o Fabocci para ver qual que é o plano para os próximos meses aí, certo? Sim. Beleza, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vai começar a ter um custo. Você pode ser totalmente aleatório. Você acredita que esse custo mensal seria de aproximadamente quanto? Cara, aí eu te digo, eu estou realmente por fora. Não tenho a menor ideia. Agora eu te digo, pela questão, cara, eu acho que, velho, mais de 70% daquele pessoal ali que está no grupo não deve estar operando, por medo, porque tu sabe, a grande maioria é um valor pequeno, sim, certo? E como deu uma sequência, tem muita gente que quebrou banco e não retornou, e tem gente que ficou zangada, essas coisas. Então, quem tem um pouquinho de experiência, ou como a gente está fazendo, se manteve porque sabe que isso é padrão de mercado. Sim. Não tem É que outro teve jeito. gente que entrou com pouca banca e muito risco, e aí quebrou Exatamente. e aí é uma merda. Entendeu? Sim. E é o que a gente fez. Como eu vi que a gente reduziu a nossa banca em 30%, eu falei, não, cara, vou reduzir para um contrato, 1, 2, e vamos ver o que vai acontecer. Então, o mercado começou a melhorar. Então, a média móvel se mostra muito boa. Então, se ela se mostrou por 2 meses, então agora, até porque só tinha um contrato, agora eles devem colocar 2 ou mais contratos. Então, vamos colocar 2 contratos, certo? E ver o IFR, ver o que é que ele vai apresentar.
Isso foi o que deixou lá em novembro, na última reunião. Certo. Tá? E de lá que ia ter um valor, sendo que o Paim, como eu estou lá na mentoria com ele, já deixou no grupo que tem umas grandes projetos para B3 para 2020 também. Beleza. Então, como ele está alinhado com o Fabossi também, porque o Fabossi que é o estrategista na questão do robô, Sim. Então tem coisa dos dois juntos, certo? Sim. Então, é o que aguardar. Segunda-feira eu pretendo começar como terminou, que são os dois setups, tanto de FR quanto de média móvel. Média móvel, com um contrato em cada, até eles entrarem em contato. Legal. Então, o cenário do robô, que ele era só um robô de FR, ele deu aproximadamente aí uns 250% de rentabilidade até julho. A gente entrou em agosto na conta demo, ele deu uns 60% de rentabilidade. E aí, outubro, aí a gente começa na conta real com essa banca de 8.500 em setembro. E volta ali em setembro, qual que foi o rebaixamento? Foi 6%. 6% em setembro. Em outubro, deu mais... Deu 9%. 9%. E outubro... Aí, em novembro, no início do mês, deve ter dado aí mais de 20%, né? Ah, com certeza. E, porque não, no mês, começo... Porque aí depois... no mês total foi 15% de rebaixamento. Certo. Beleza. Então, ele começa muito mal em novembro e a partir do dia 10 de novembro para frente, ele começa numa recuperação muito boa, isso com a quantidade de contratos bem pequena, né? No mínimo possível. Isso, porque então, a gente mudou, porque a gente entrou com média móvel. Então, média móvel que fez melhorar. Certo. A IFR está começando a se recuperar. Certo. Então, a gente teve um cenário muito ruim. Setembro, outubro e os primeiros 10 dias de novembro. Esse foi o cenário ruim, desgraçado do robô. Na verdade, o ruim mesmo, desgraçado, foi outubro para novembro. Sim, beleza. Então, beleza. Vamos falar algumas coisas primeiro para quem tá e depois a gente fala para frente. Quem está agora, então a gente teve, quem colocou R$1.000 teve um rebaixamento de 22%, certo? A banca está em 78%. Então o cara perdeu R$220. Isso. Beleza. Se alguém quiser sair, como é que faz para sair? Você é o calculista. Tá bom. Beleza. Beleza. Então quem quiser sair, eu falo lá e vai sair, perdeu 22%, certo? 22%. Beleza. É essa conta mesmo, você precisa ver mais alguma coisa. Não, porque o valor, ele tá... Não, é isso. É isso. Legal, fechou. Então, essa primeira pergunta fechou. Então, quem quiser sair, só solicitar o dinheiro de volta e a gente vai pagar o cara. Ele sabe que ele perdeu 22%, tendo consciência de que ele operou com a gente no pior período possível, certo? Sim. Não teve nenhum outro período, desde 2017 até agora, que teve tão ruim, igual esses 70 dias entre setembro e novembro. E não é possível que tenha de novo outro período tão ruim agora, né? É difícil, eu sei, eu entendi a sua coçada na cabeça. Não dá para a gente saber, mas a gente sabe. Eu acho que levou muito em consideração essa guerra comercial de Estados Unidos e China, entendeu? Que foi no período que estava muito complicado. Teve muita virada de mercado, não teve tendência, né? Exatamente. Beleza. Agora vamos falar de você primeiramente. Qual que é o seu projeto para este robô ou para estes robôs, que agora é mais de um, para 2020? Não, aqui, por exemplo, esse robô é deixar como tá? Do grupo. Se for, eu não sei como seria um cálculo para entrar, se tivesse outra pessoa. Isso aí eu não sei. Isso aí é contigo que teria a fazer. Tá bom. Tem um projeto, tem um grupo de amigos já de muito tempo, que são 11 pessoas. Eu já comecei a trocar umas ideias com ele. Certo. Entendeu? De fazer essa mesma questão, de levar para o robô. Mas, esse é um outro grupo. Esse outro grupo eu posso levar, abrir uma conta de outra pessoa e manipular por lá. Tá bom. Entendeu? Certo. Quanto à ideia daqui, desse robô, como tá, por enquanto,
eu pretendo deixar como está. Foi Por a ideia enquanto, que é eu um grupo falei. de amigos operando na sua conta, é isso? Exatamente. E Tá, conforme for rentabilizando, a gente for redimensionando esse grupo de pessoas, tá? beleza. Fora isso. Tá bom, Eu, então se alguém quiser sair, perde 22%. Se alguém quiser exatamente. aumentar a banca porque teve um período ruim agora e quiser aumentar, você tem alguma ideia ou de novo vai falar, tem que falar com o Rogério? Rogério, porque tudo em cima do teu cálculo, né? Tá bom, Porque tem que ver o número de cota, essas coisas. tá, fechou. E se alguém novo quiser entrar nesse grupo? Tá fechado, não entra, certo? Cara, aí teria que ver, por exemplo, hoje, se fosse para se a gente vai começar a segunda, então, teoricamente, segunda, se começar a segunda, quando começou, dali não entra mais ninguém, porque, tu sabe, aí se torna um fardalhaço de cálculo, Tá né? bom, tá bom. A gente poderia, por exemplo, poderia fazer um outro grupo, né? Isso é uma ideia. Ou poderia refazer o cálculo disso, entendeu? Sim, E tipo, houve uma perda de 22%. Então, para bater, então, tipo, por exemplo, eu entrei com 1.000, eu tenho 220. Eu tenho a opção de entrar com 220 e continuar com as 4 cotas, sim. certo? Ou tipo, não, eu vou continuar só com 3 cotas. Aí eu fico com 750 e saco os. Essa é uma ideia. Aí a Entendi. gente pode acrescentar outras pessoas, Tá, entendeu? tá bom. E tem mais uma coisa que eu ia fazer na pergunta lá, esqueci. Esse robô continua rodando na VPS? VPS. Então isso daí vai começar a gerar um custo a partir de agora, janeiro ou fevereiro, né? Não, tem saldo, tem saldo. Tem saldo ainda? É porque eu fico ligando e desligando, entendeu? Ah, você depois de meio-dia ali você já desligou. Não, depois que terminou a operação, desligo. Tá bom. Então a gente tem um ano para operar. Então a da XP está recente, tá? Tá na mesma VPS o da XP? Não, eu abri 2 contas. Entendi. Eu posso abrir depois uma outra conta, porque aí depois eu só cancelo o meu cartão. Eu quebro, eu cancelo, eu peço para trocar meu cartão de crédito e Gera troca outro todo. número. Exatamente. Entendi. Tá bom, tá bom. Quanto a VPS, está tranquilo. É, Talvez, aumentando o setup, aumentando o robô, talvez a gente tenha que melhorar a configuração do robô, da VPS. E aí, certo. lógico, vai aumentar o custo. Aí talvez diminua o tempo de só isso. Entendi. Mais alguns meses. Entendi. VPS, tá, pessoal? É a nuvem onde o robô roda. É um computador na nuvem configurado e aí aumentar a VPS é aumentar a configuração. É colocar um robô com mais memória RAM, mudar de HD para SSD, enfim. E isso aumentaria os custos para ser um robô que executa mais rápido. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma dúvida. Quer perguntar alguma coisa aí, Flávio? Você pergunta aqui no chat, eu pergunto para o Neanders. Quer perguntar alguma coisa, pai? Não, por enquanto tá de boa. Tô entendendo tudo que vocês estão falando aqui. Eu tô acompanhando aqui. Tá. Então, eu queria falar algumas coisas, não sei se vocês vão concordar, as outras pessoas que vão ouvir também vão concordar ou vão sugerir depois. Só para a gente não misturar assuntos, tá? Misturar o robô de mini contratos aí com operações binárias, e até porque a gente não sabe o resultado quando ele começar a usar a banda de Bollinger, não era melhor a gente permanecer com esse robô, com ele funcionando 2 contratos em média móvel, 1 contrato em FR, que foi o que teve o menor resultado de agosto para cá, e o que a gente tiver de rendimento, dos resultados dessas operações, aí a gente abre um contrato utilizando banda de Bollinger, né? Tipo assim, eu não me sinto confortável de testar algo que estão acabando de lançar, entendeu? E a gente não muda, não mistura as coisas. Com o Neander e com esse robô, a gente só fala de mini índice, não fala de nada de opção binária. Isso é o que eu acho. A outra coisa é com relação a dar continuidade e entrar mais pessoas ou não entrar mais pessoas. Só para ficar mais fácil,
o controle de tudo isso, acho que o mais simples seria reduzir a cota em 22,38%. Se eu fizer essa redução, todo mundo que quiser entrar a partir do dia 6 até o dia que vocês acharem conveniente, porque agora o prazo ficou todo muito apertado, ele vai ter uma cota que é menor do que o que a gente entrou lá em setembro, menor 22,38%, e fica todo mundo dentro do mesmo número, né? A gente não precisa trabalhar com um número fechado só porque é bonito, R$300, R$400, R$500. A gente diminui o valor da cota e fica mais simples para o Rogério controlar, para o Neander fazer conta, para quem está dentro e para quem está entrando, vai todo mundo estar dentro do mesmo barco com o mesmo valor. Eu acho que ficaria mais fácil e mais simples para todo mundo. Certo. Certo. Esse do que o Neander falou lá de colocar para OB, enfim, é só uma ideia de diversificação, mas é uma ideia, primeiro teria que dar muito lucro nesses 3 aqui, entendeu? Nesses 2 que já tem, depois é uma parte do lucro que iria para a banda do Bollinger, depois aí sim já deu muito lucro nesses 3 robôs que para frente. que pensaria assim, por exemplo, eu tenho um robô aqui de Forex que tem rodado muito bacana. Eu estava falando com o Neander sobre ele. Então, ele só deu um exemplo ilustrativo de um robô, entendeu? Então, por que não utilizar uma parte do saldo e colocar em um outro robô X, que a gente não sabe qual que é, o exemplo foi só o robô de OB, para ter mais uma rentabilidade diversificando esse capital, entendeu? É mais essa questão. E aí, entendi. Então a gente vai rodar janeiro a dezembro, né, André? Sim. Tá. O que mais? Perguntem aí se tiver mais alguma dúvida. Vou pensar se tem mais alguma. Sobre questão de diversificação aí, Rogério. Por exemplo, a ideia seria colocar agora o robô para rodar de janeiro a dezembro sem interrupção? Responde aí, né? Não, cara, eu vejo assim, vamos supor, os 6 primeiros meses, a gente de 8 mudou para, vamos supor, para 12, 13 mil. Já tem um lucro. Cara, eu vejo assim, então, cara, tipo, a gente pode tirar 30% dali do lucro e começar a diversificar. Tipo, pelo menos, se a gente for entrar, pelo menos com R$1.000 em uma, tipo, se for em Forex, R$1.000 vai dar quanto? $250? Sim. Entra lá para ir já começando. E à medida que for dando lucro, tanto no índice quanto nisso, e se o negócio, e aí vai se testando no Forex, se a probabilidade estiver boa, se vai aumentando o valor, porque aí a gente começa a ter, até o final do ano, a gente começa a melhorar esse valor no geral. Assim mesmo como seria em OB, ou pode ser 25%. Então, porque o que acontece? Eu não sei quantos setups eles vão passar agora esse ano. Então, a ideia dele é passar o body que ele já vem colocando em prática. Isso foi o que eles já colocaram desde novembro e que está dando muito bom. Média móvel foi a mesma coisa. Média móvel foi um extra. Eles disseram, cara, vocês têm a opção de colocar ou não. Eu decidi colocar porque estava dando muito ruim IFR e um contrato doido. Eu falei, então vou deixar um aqui, vamos ver. E o que aconteceu? Novembro foi o que melhorou essa perda de novembro, foi a média móvel. Então, cara, tá bom. Como eu falei, se tivesse para 2 contratos em dezembro, eu teria colocado na média móvel 2 contratos e teria deixado IFR. Porque eu já estava entendendo que o mercado estava seguindo tendências. Então, para IFR é ruim. Mas só que ainda não tinha. Ele disse que começar agora colocar a partir de janeiro com mais contratos. Então, é uma das coisas que eu estou aguardando. E que também tem um Bollinger, certo? Era um dos setups, assim como outros. E como eu falei, estou na mentoria do Painho lá, mentoria em grupo,
Mas ele falou, a gente tem uns grandes projetos para 2020 para B3. Então, como ele é junto com o Fabossi também, está dando. Aí requer variação. Você começar a testar com o mínimo, tá? Sem prejudicar tanto o teu capital. É isso que eu penso. Certo. Não, legal. É porque o que eu ia comentar é mais ou menos o que o Rogério falou, né? É pegar o que a gente tem de saldo, né? Aí vai ver essas questões mais, né, pontuais. Seria retirar algum valor para deixar um valor arredondado de cota, reformular o valor da cota para o valor que está aí, né, considerando uma perca de 22%, ou acrescentar algum valor para arredondar o valor da cota para o valor que a gente tinha iniciado nele, né? E como você comentou, por exemplo, teve um lucro, e aí retirar parte desse lucro, né, 20, 30, 25, 30%, para poder aplicar em alguma outra coisa, né? Por que não aplicar que nem você está falando, né? Talvez uns outros setups que vai vir, né? Não mexer ainda nesses setups novos, né? Manter o que já tem, e aí com o lucro a gente põe, né, um contrato aí na banda de Bollinger, né? Lançou um outro setup lá de alguma outra coisa, coloca lá também um contrato nesse outro formato e vai fazendo isso para manter meio que o foco nesse robô, né? Tipo, porque eu entendo que seria um robô com vários formatos de trabalho dele. Então, manter o foco desse valor, né? Pelo menos é o que eu penso, né? Nele, entendeu? Não diversificar para outros robôs, outras plataformas, né? Pelo menos não por enquanto, né? A não ser que tenha um lucro muito absurdo que vale a pena fazer isso, né? É o que eu penso. Que nem, por exemplo, o Rogério falou, ele tá com o robô aí de Forex, tá o robô de índice, mas de um outro formato, que é um outro robô, né, que seria da FiMate, seria o robô de OB, mas eu acho que não seria legal a gente mexer, né, misturar por mais que seja lucro, né? Eu acho que cada um, por exemplo, depois de uns 6 meses, viu que teve um lucro bom, a pessoa quer sacar esse lucro e quer inserir em um outro robô, beleza, aí tipo, meio que fica a critério de cada um, né, fazer isso. Mas eu acho que nesses valores que tem aí, eu acho que é manter nele aí e quem sabe, né, se estiver dando resultado, por que não aumentar a quantidade de contrato igual a gente fez, só que infelizmente a gente pegou um período ruim, né, aumentou de 2 para 4 contratos, né, pegou um período ruim e a gente acabou tomando muito loss, né, eu acho que seria mais ou menos isso. Sim. Hoje nós estamos muito mais, então, dependendo da informação ou reunião que o Fabossi vai fazer com o Neander, para poder definir o que, quanto e como a gente começa a operar a partir do dia 6, para que a gente possa, eventualmente, tomar uma decisão definitiva, né? Até porque não tem decisão que não é definitiva. Para que a gente possa tomar uma decisão. Então, assim, não é legal a gente marcar uma nova reunião ou dia 6. Não, sim. Assim que ele marcar, porque ele ainda não deu sinal de vida. Sim. Então, assim que ele marcar, dizer tudo, aí eu já passo para a gente falar, para ele atualizar vocês. Aí se a gente decide como fazer. O ponto principal era a gente falar sobre quem estava, né? Passar resultados. Eu acho que essa primeira reunião aqui, o ponto principal é resultados. O nosso resultado foi, infelizmente, 22% negativo, que nós tivemos a sorte de entrar na pior fase do robô em 2 anos, quase 3 anos. Sim. Enfim, então nessa primeira fase quem quiser sacar, pode sacar. É o que eu falo para o Neander desde o começo, né? O nosso objetivo é sempre ajudar a galera. E infelizmente não conseguimos, mas o objetivo não é reter o dinheiro de ninguém. Então, quem quiser sacar o capital, tem aqui a informação real do que aconteceu com o capital. É um pior momento para sacar porque descapitalizou. Então, não é o momento ideal. De repente, a pessoa deixaria janeiro, alguém que está precisando do capital, tá entendendo onde eu estou querendo chegar? Então, alguém que colocou o dinheiro aqui esperando uma rentabilidade, está precisando do capital e quer tirar, de repente é o momento de esperar uma melhora do mercado para pelo menos voltar para o 0 a 0. Mas quem quiser tirar o dinheiro hoje, fala assim, olha, Rogério, olha, Neander, eu quero o meu dinheiro de volta. Avisa a gente
a gente vai transferir para a conta de vocês, tirando esses 22% de perda e não tem problema nenhum, entendeu? Só vai sair do grupo e acabou. E para uma outra fase, que é o que a gente depende aí do Fabossi, o Neander já sinalizou que ele quer continuar, porque o que foi combinado com o Neander lá em agosto? Que ele ia fazer isso até dezembro. Então, a gente também dependia da vontade do Neander de continuar. Ele já sinalizou, gente, eu vou continuar, não vamos mudar nada por enquanto. Legal, então já temos essa informação. Temos mais um setup que é esse de média móvel, está dando legal. Podemos ter mais um setup que vem se mostrando legal, que é a banda de bola. Então, a gente já tem 3 setups aí, vamos colocar que numa média todo dia 2 perca e 1 ganhe, perdão, 2 ganhe e 1 perca, a gente sempre sai um pouquinho positivo ali todos os dias. Então, é mais uma coisa positiva. Então, a gente, nessa primeira reunião aqui, definiu que quem quiser tirar, pode tirar, e aí a gente precisa dessa segunda fase, até disso que o Fabossi vai fazer, e de um consenso entre a gente para definir o que a gente vai fazer a partir do dia 6. Se vamos rodar só essa galera que quer continuar, se vamos deixar quem quer continuar colocar mais algum dinheiro, se vamos deixar entrar mais gente além do que já está, é isso que a gente vai definir após o final dessa reunião aqui, tá? Tá ok, entendi. Você tem alguma ideia de quando seria esse bate-papo com o Fabossi ou Neander? Cara, como eu te falei, desde a última sexta-feira, último dia, já não dão sinal de vida. Entendi. Os caras têm vida, né? Os caras estão de férias. Não é igual nós, tá duro, tem que correr atrás das coisas. Mas hoje o pessoal, que é o Fabossi lá, ele sinalizou que ele só volta dia 6. Então, dia 6 ele deve marcar uma reunião, entendeu? Sim. E essas coisas. Beleza. Faz o seguinte, vamos combinar então vamos combinar um negócio? Aí quem só tem 4 aqui, quem se opor já avisa. Você roda até o dia do dia 6 até que dia que dá depois aí? Peraí. Do dia 6 ao dia 10, como isso fosse dezembro ainda. Beleza? E aí você vai ter a reunião com o Fabossi. Quem quiser tirar dinheiro, tira no dia 10. E a gente tem esse período da semana que vem para ver se alguém vai querer colocar dinheiro ou se vai entrar terceiro. Vocês acham legal dessa forma? Sim, para mim pode ser. E aí, Flávio, Neander? Beleza. Então, fechou. Então, tá combinado assim. Você roda do dia 6 ao dia 10 com esses 2 setups aí do jeito que você está rodando. Quem quiser tirar o dinheiro, você só vai marcando ali para ver se foi gain ou loss durante a semana que vem. Quem quiser tirar dinheiro, na sexta-feira solicita, a gente manda o dinheiro para o cara. E quem quiser colocar mais dinheiro, a gente faz o cara se programar ali para na sexta-feira, o valor vai ser tanto. Transfere na sexta-feira o dinheiro vai para sua conta e na segunda-feira, lá dia 13, você começa a rodar com a banca nova. Pode ser? Yes! Fechou, então a gente tem uma semana aí para se programar e você roda ela como se fosse 2019. Nossa, olha esse padrão. Tá bom? Então eu vou parar de gravar aqui, porque aí esse vídeo aqui é o que eu passo pra galera, tá bom? Tá. Fechou. Parei de gravar aqui, se alguém quiser falar mais alguma coisa, fala depois.